Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, todas e todes. Vocês conseguem me ouvir? Tá indo, canal 24? Tudo certo? Esse negócio de mesa silenciosa é um desafio, né? Mas que bom que estamos aqui juntas e juntos. Meu nome é Pedro, eu sou coordenador da área de articulação internacional e políticas públicas do GIF, que também coordena toda a nossa ação climática, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse painel, podendo ter esse nível de convidadas e convidados para discutir um tema tão importante para nós. Nós vamos iniciar agora a sessão do painel Brasil no palco climático do mundo, o que temos a aprender, a oferecer e a mobilizar. E esse é um painel que vem de uma iniciativa do GIF e que responde diretamente uma das prioridades estratégicas do GIF nos últimos anos, que surgiu a partir de uma reflexão simples, que se não tiver mais planeta, não tem filantropia. Então, ou a filantropia brasileira começa a se mobilizar para resolver a emergência climática, ou pelo menos para ajudar a minimizá-la no nosso país, ou a gente não vai estar aqui fazendo congresso GIF, fazendo um monte de coisa para discutir sobre um mundo que não vai mais existir. Essa prioridade estratégica do GIF na questão ambiental se refletiu também nas ações que nós tivemos no último período. O GIF começou a liderar uma missão da filantropia brasileira para as COPs, buscando principalmente atingir e conscientizar associados do GIF da pauta não climática, a entender as intersecções entre os temas de atuação da filantropia e a política de clima, como que organizações que trabalham com saúde, com educação, com infância, com moradia, podem também incorporar a pauta climática na sua ação. Desse processo todo também surgiu o compromisso brasileiro, o compromisso da filantropia brasileira sobre mudanças climáticas. É um compromisso que faz parte de um movimento internacional sobre conscientização da filantropia e compromisso de ação interna e externa em relação à política de clima. Hoje no Brasil nós temos 34 signatários e eu adoraria convidar todas e todas as organizações que estão aqui a conhecer o compromisso e também serem signatários, para que a gente chegue no próximo congresso com muito mais do que isso. Esse ano também, pela primeira vez, o GIF incluiu perguntas especificamente sobre financiamento climático no censo GIF. Então as organizações que estão aqui que já responderam ao censo já viram isso. Isso vai nos dar pela primeira vez um mapeamento do financiamento climático no Brasil a partir do nosso campo, algo que é inédito e que a gente não tinha nenhum outro dado até esse ano. A gente espera no final do ano, quando lançar o censo, ter novidades junto com outros estudos que estão sendo feitos por aí. Então, esse é um tema muito importante, muito relevante para o GIF, e por isso é tão importante para nós estar aqui nessa mesa e nesse painel, que vai ser composto pela Silvia Siqueira Campos, da Open Society Foundations, que vai ser a nossa moderadora e logo mais vai se apresentar. A Alice de Moraes Amorim, atual chefe da assessoria especial da assessoria extraordinária para a COP30. A Amanda Cruz, do Instituto Perifa Sustentável. O Jonatas Azevedo, da Rede Como A. O Márcio Astrini, do Observatório do Clima. E a Patrícia Garrido, do Instituto Etos. Esse painel, como vocês sabem, vai ter duração de 90 minutos e funciona igual a todos os outros e igual à plenária que nós tivemos anteriormente. Nós estamos estimulando muito a participação de vocês e a gente quer que não seja só uma apresentação, mas sim uma roda de conversa. Então, atrás do crachá de vocês tem um QR Code. A partir dele, vocês conseguem mandar mensagens para a mesa. A Silvia vai receber e vai fazer as perguntas no momento apropriado. E também, claro, se sintam à vontade para intervir, para participar o tempo todo. Acho que é isso. A gente já está bem atrasado e eu quero privilegiar a conversa, então eu queria passar a palavra para a Silvia e desejar a todos e todas um bom debate. Muito obrigada, Pedro, por esse convite. Obrigada ao GIF por montar essa mesa e nos dar a possibilidade de conversar, de se ver. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento com vocês, nesse momento do mundo, mas do país também. Eu estou meio incomodada com essa luz aqui, que está super forte. Não sei se está bem para vocês aqui na frente, porque a gente não está vendo vocês. Eu quase não estou vendo vocês. Não sei se teria como ajustar isso. Bom, mas seguindo, se puderem ver essa questão da luz é bom, porque eu não estou vendo mesmo. Gente, essa mesa, eu acho que convida a gente, em primeiro lugar,
a se colocar no território. Nos territórios onde vocês vivem, onde vocês cresceram, por onde vocês transitam, onde vocês trabalham, onde a gente trabalha. Mas gostaria muito que a gente conversasse aqui nessa hora e meia com os pés bem no chão. Não é? Porque esse é um tema sobre pessoas, sobre natureza, sobre ecologia. Não é só sobre política pública, ou orçamento, ou responsabilidade. Mas é sobre vida, e a vida ocorre em corpos, em territórios. E para a gente começar essa conversa boa, eu vou pedir para a produção soltar aqui um vídeo. Acho que vários de vocês viram esse vídeo nos últimos dias, mas ele vai ajudar a gente a se sentir mais ainda no chão. Por favor. 4 de maio de 2025. Eu sou Maria Bethânia. 4 de maio de 2025. Mais uma vez, as águas magoadas do rio Subaé, em minha cidade, Santo Amaro. Toda a indiferença e maus tratos que causaram ao rio, eu sou Maria Bethânia. Mais uma vez, as águas magoadas, as casas ribeirinhas e a gente de toda a cidade que é 4 de maio de 2025. Eu sou Maria Bethânia. Mais uma vez, as águas magoadas do rio Subaé, em minha cidade, Santo Amaro da Purificação, tomam grande parte da cidade e sua margem. Toda a indiferença e maus tratos que causaram ao rio retornam com força e violência, tomando o mercado municipal, as casas ribeirinhas e a gente de toda a cidade que é assustada pede ajuda. Como ajudar a compreender que as águas são vivas e donas de seus leitos, assim como o céu é dono das estrelas? Apagá-las? Não. O homem segue fingindo não enxergar a verdade e a força da natureza, e se assusta quando ela respira, se ergue, cintila e retoma o que lhe pertence. Espero que a classe política eleita por meus conterrâneos se sensibilize e procure ajudar os que perderam tudo. Eu fiz 18 anos já morando no Rio de Janeiro, portanto, meu título de eleitor é carioca. Orientada por meu pai, me recolho e não opino politicamente sobre a cidade que amo. Se alguma ajuda chegar por parte dos governantes da Bahia e do Brasil, que seja verdadeiramente empregada a favor do povo ribeirinho e os sagrados lugares, como o mercado municipal, espaço hoje onde se vive o Bembé, festividade religiosa negra da maior importância para a cidade e seus filhos. Nossa Senhora da Purificação, nossa padroeira, proteja seus filhos com seu amor de mãe. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Dona da água doce, quem é? Dourada, rainha, senhora. 4 de maio de 2025. Vocês já tinham visto esse vídeo? Não. Algumas pessoas sim, outras não. Mas esse vídeo traz muitos elementos. Ele é sobre uma enchente que ocorreu em Santo Amaro da Purificação. Mas essas imagens são muito parecidas com muitas outras imagens que a gente viu no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, no último século. E eu vou começar aqui com a Alice. Alice, em 2024, foram 251 pessoas perdemos para desastres decorrentes de inundações, de enchentes. E muitas vezes a gente fica se perguntando, muitas vezes não, em todos os momentos a gente se pergunta, né? Como é que a gente pode evitar? A gente está lidando com tragédias anunciadas.
Outras pessoas dizem, não, mas isso é um desastre natural, foi a natureza que veio, e nega que o homem, e principalmente uma classe dominante política e econômica do mundo, causam as transformações da natureza que ocorrem nesse desequilíbrio climático. Mas aqui no Brasil, e além do mais nesse momento, depois de a gente ter vivido depois de ter ocorrido a grande enchente, inundação em Porto Alegre, como é agora que o governo brasileiro demonstra à sociedade que está aprendendo para poder lidar melhor, para evitar mortes, evitar destruições e reconstruir de maneira muito mais rápida, mas sobretudo não é que não aconteçam tragédias como essa. Obrigada, Silvia, pela pergunta. Boa tarde a todas e todos. Queria, antes de responder, manifestar minha satisfação que é estar aqui com vocês hoje, porque acho que esse é o 4º ou 5º congresso do GIF que eu participo, sempre trabalhando para que a gente avance a nossa compreensão e o engajamento da filantropia com a discussão climática e a preparação para situações como essas. E essa é a primeira vez, na verdade, que eu estou aqui, participo dessa conversa com o chapéu de governo. Então, para mim também é interessante receber essa pergunta, estar aqui, interagir com vocês, mudando a minha perspectiva, o meu olhar sobre, de um lado, o que a gente aprendeu, o que eu tenho aprendido, né, estando dentro do governo e tendo estado na filantropia antes, e também para onde que a gente vai, né, como é que a gente pode pensar, transformar esse aprendizado em ação relevante. O episódio do ano passado, do Rio Grande do Sul, foi um grande marco, pelo menos para o governo federal. Isso eu posso garantir para todos vocês. Foi um grande marco porque acho que foi pela primeira vez que um desastre, que não é uma novidade, infelizmente, né, que acontece todos os anos, há muitos anos, há pelo menos 30 anos que a gente tem episódios no Rio de Janeiro, na Bahia, em Alagoas, me lembro de vários, mas que nunca geraram uma comoção tão grande. E acho que dependendo para quem você pergunta, a resposta talvez vai ser diferente do porquê, mas eu arriscaria dizer que um dos efeitos mais simbólicos do caso do Rio Grande do Sul foi o aeroporto. Não foi a Rua do Mercado, não foi a praça, mas aquela imagem, aquela perspectiva de que, de repente, todo o investimento que tinha sido feito no aeroporto e a possibilidade do Estado ficar isolado, teve um impacto tremendo, imenso. E eu acho que foi a primeira vez em que a pergunta mais profunda, no sentido de quanto que vai custar recuperar isso, foi de fato feita de forma mais aprofundada. De lá para cá, claro que não foi só o aeroporto, não foram as 200 pessoas, não foram só as perdas de safra. Teve conforme aquele episódio e os outros que vieram posteriormente foram se desenvolvendo, cada vez mais foi ficando claro o nível de complexidade que significa lidar com a recuperação, mas, na verdade, se preparar ou prevenir um estado, um município, uma comunidade, para evitar que aquilo acontecesse de novo. Estamos fazendo 1 ano, né, daquele episódio, menos de alguns dias desse segundo. Se eu tivesse que sintetizar em 3 grandes aprendizados, que eu acho que é importante a filantropia a gente levar em consideração, são os seguintes. Primeiro, governança. A gente aprende na medida em que a gente entende até onde vai o nosso papel e até onde termina o papel de um e começa o papel do outro. De lá para cá, o governo tem se investido muitos esforços no programa de adaptação climática, no programa Adapta a Cidade, na qual o cerne da ação pública, da política pública, está entender claramente como é que município, Estado e governo federal colaboram. O fato de perceber, isso em tese estaria dado, né? O federalismo brasileiro já prevê que isso aconteça, mas a forma como isso acontece importa muito. Então,
ao colocar esforços em construir uma governança, uma colaboração que funcione para o município, que funcione para o Estado, que funcione para o governo federal, a gente conseguiu angariar, todos os estados da federação aderiram ao programa, que é um super indicador de sucesso. Isso nunca tinha acontecido antes em nenhuma ação de adaptação à mudança do clima antes, nem no plano quando foi feito em 2016. Então, a governança ela é importante e ela é uma grande oportunidade, eu diria, para a filantropia, para a sociedade civil contribuir. Porque não existe governança de Estado, não existe política pública feita apenas pelo Estado. Os atores sociais, eles são essenciais em várias etapas desse processo. O segundo ponto, o segundo grande aprendizado é que a saliência, a forma como a gente visualiza um desastre ou entende a prevenção, ela é muito importante. Isso significa o quê? Comunicação. Faz muita diferença a forma como a imprensa cobre um desastre A, B ou C, na forma como qualquer estrutura estatal, e eu não estou falando desse governo em especial, mas como os processos políticos entendem o quanto eles têm que investir e trabalhar em cima daquilo ou não. Então, a comunicação, ela é muito importante. E o terceiro ponto é a predisposição ao aprendizado que vem da sociedade. Um dos grandes aprendizados que a gente teve com aquele episódio é que o programa de merendas escolares, o papel das escolas, era fundamental para conseguir auxiliar as famílias a recuperarem mais rápido do desastre. Isso não estava escrito em política pública nenhuma. Isso não era essencialmente parte da política climática ou mesmo dos servidores que estavam olhando para aquele episódio com a perspectiva climática. Mas esse tipo de inovação, esse tipo de aprendizado, só é possível quando você tem o papel da sociedade civil mostrando que a solução ela é descentralizada e que o governo pode e deve, sim, amplificar o que está... Enfim, aí. Obrigada. Obrigada mesmo, Alice. Alice, torna até mais fácil a gente conversar com o governo, não é verdade? Tem que ter... Mas a gente precisa realmente ter pessoas com muita sensibilidade para estar em todas as pautas, mas sobretudo nessas que tocam na urgência do cotidiano, da vida da gente. Antes de fazer a próxima pergunta aqui para o Márcio Estrini, eu queria saber da plateia quem é que atua diretamente com a agenda climática. E quem atua indiretamente, ou tem de forma transversal em algumas ações? E quem não atua nessa agenda? Massa. Isso traz um pouco para a gente, né? Onde é que a gente também está no diálogo. Acho que vocês vão ter uma boa oportunidade para sair daqui já engajado em alguma estratégia. Márcio, sociedade civil organizada, né? O Brasil tem uma das sociedades civis do mundo mais fortes, porque, sobretudo, a população brasileira, boa parte da população brasileira se vê como corresponsável pela construção do país, entendendo bem qual é a função do governo, qual é a função das empresas, das organizações não governamentais, né? Não é assumindo a responsabilidade do outro setor. E tem uma coisa que eu gostaria que tu compartilhasse conosco, que é sobre a importância dos dados que a sociedade civil produz e revela para a gente quais são os principais dados desse momento e com os quais vocês vão trabalhar ou vão trazer mais luz nesse caminho, principalmente até a COP30. Tá bom, obrigado pela pergunta, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Nós temos muitos dados de clima, né? Muitos dados. Aliás, a agenda climática ela é baseada em estudos, pesquisas, muita academia lá desde o começo. A gente começou como humanidade a discutir clima em 1972. Né? Depois nós tivemos as primeiras conferências de clima, a criação do IPCC. Nós temos relatórios, né, internacionais do painel de cientistas. No Brasil, nós temos muitos estudos que baseiam as políticas públicas, que a Alice estava falando agora. E esses dados, eles são dados, inclusive, muitas vezes difíceis até da gente compreender. Não são dados simples, né? Até para quem trabalha no setor e com a agenda. E tal.
E eles estão todos disponíveis, né? Estão todos lá para consulta, etc. e tal. Mas eu acho que o dado principal é que hoje a gente trabalha na agenda de clima não são os relatórios. Eles não são mais os relatórios. Os relatórios, a gente tinha eles como uma forma, isso até 10 anos, como uma forma de poder alertar o mundo do que estava por vir, né? Então ali você calculava, olha, se o clima aumentar tanto, vai dar esse problema, tanto aqui, nós temos as áreas mais sensíveis no planeta e você ia fazendo os cálculos. Veja, não que os relatórios, nós não precisamos mais deles, a gente precisa de todos esses dados. Mas hoje a conversa com as pessoas é na vida real. Ninguém mais precisa ler um relatório para saber o que está acontecendo em clima. Você liga a TV, abre a janela de casa. É isso que passou no vídeo aqui, né? O clima, ele entrou na vida das pessoas, o que era previsto está acontecendo. Então não existe mais futuro da crise climática, existe o que está acontecendo com a crise climática nesse momento, né? O aumento do preço do café, que todo mundo aqui viu, conversou, foi, né, em algum momento debateu isso e tal no último período. Mas a gente podia ter falado do cacau, do arroz lá atrás, do feijão, do ovo e vamos ali. Todos essas situações que têm a ver com o nosso dia a dia, de alguma maneira, num grau maior ou menor, estão relacionados a um evento de clima extremo. Então, a gente não precisa mais para as pessoas se informarem ou entenderem ou perceberem ou sentirem clima, recorrer a você participar de um seminário ou ler um relatório, não, né? Você vai sentir isso na bandeira, na tarifa vermelha da sua conta de luz no fim do mês. Muito bem. Então, isso é o que está acontecendo. Agora, qual que é o dado e quais são as informações principais ou mais relevantes para tratar essa situação? Que é uma situação em que o clima sai do relatório e vem para a vida real. Aí é que eu acho, Silvia, que a gente ainda tem muito que caminhar. Tá? Porque, vejam só, a Alice estava falando do Rio Grande do Sul. Né? Muito bem, então a gente tem vários dados do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas morreram, quanto que subiu o nível de água, pode acontecer de novo. E você tem lá, né, as comportas, as bombas d'água que precisam ser feitas, etc. Muito bem. Mas existem dados que são fundamentais que nós não temos. Por exemplo, quantas creches, quantas escolas, quantos hospitais e quantos ônibus de transporte público nós perdemos nessa enchente? Que são instrumentos de serviço direto à população, principalmente à população mais pobre da região. Quanto do investimento que está sendo feito pelo governo federal, agora anunciou até um valor, né, é um valor geral, governo federal, governo do estado e tal, mais de 100 bilhões de reais. Quanto desse investimento, vejam só, vai ser colocado no Rio Grande do Sul para que a gente reconstrua uma creche que já tinha. Então nós vamos colocar dinheiro para empatar com o passado, sendo que você tem déficit de atendimento à população em creche, em transporte público, em casa, em hospital, em posto de saúde, que é algo histórico, né? Este dado a gente ainda não tem. Esse dado a gente precisa construir. Porque esse dado, ele facilita a comunicação e facilita o futuro da agenda do clima para onde ela precisa avançar agora. Que é uma agenda que, como eu falei aqui no começo, está me referindo, é uma agenda construída em cima dessa base técnica, é uma agenda construída em cima desse conhecimento científico, que nos trouxe até aqui, ele é importantíssimo e tem que continuar para sempre, mas é uma agenda que ela só vai decolar como ela tem que decolar quando você agregar todos esses componentes sociais e a percepção de todos esses componentes sociais dentro da agenda de clima. Vou terminar só com um dado. A OMS tem uma previsão, que inclusive o presidente Lula, quando foi lá para Sharm el-Sheikh, acho que foi a primeira, que ele tinha sido eleito, mas não era presidente ainda. Ele citou num discurso dele, é da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que diz que até 2030, 280 mil pessoas morrerão a mais, morte incremental, por ano, por excesso de calor. É só calor, tá? Não é deslizamento de terra, enchente seca, não é só calor. 280 mil pessoas. A pergunta que a gente tem que responder é o seguinte: quem são essas pessoas que vão morrer? Porque não é um número, é quem é que vai morrer, tá certo? E aí nós temos essa resposta em algumas organizações.
E graças a Deus isso está acontecendo, que são organizações que não são apenas ambientalistas, que estão se engajando do movimento negro, movimento de pescadores, movimento quilombola, indígenas, que estão se engajando na agenda de clima e que começam a produzir esses dados, inclusive na cidade de Recife, que eu sei que você é de lá. Você é de Recife, né? Muito bem. Então, que tem dados em que medem o seguinte: quanto a cidade de Recife tem de população negra na cidade em geral, e nas áreas de risco extremo, qual é o percentual da população negra. Esse estudo existe para 3 capitais, ele deve ser feito agora para o restante do país, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. Vamos pegar aqui um número fictício, tá? Você vai ter população negra numa cidade, 40%, 50%, que está em área de risco e pode sofrer com clima extremo, 75%, 80%. Né? Então, esses números eles precisam ser produzidos, que é para a gente, eu acho que dar esta camada justa, necessária, para a agenda de clima e colocar ela no lugar que ela tem que estar, que é o debate social. Muito bom ouvir isso, e acabou me lembrando, e aí, Patrícia, já dialogando também contigo, a gente fala desde principalmente ali nos 8 objetivos do milênio, depois que se transformou na Agenda 2030, da necessidade de os países, e aqui no Brasil, de a gente produzir dados desagregados, né, por território, por classe, por gênero, idades, mas fazendo diversos cruzamentos para a gente ter uma fotografia muito mais próxima sobre impactos, mas, sobretudo, quanto ao desenho das políticas que podem trazer o melhor resultado para aquele território ou para aquela população. E tem uma coisa que você trouxe, Márcio, que eu acho que dialoga muito com a área de Patrícia, né, do setor empresarial, que é o setor empresarial e a indústria, por assim dizer também, é bastante afetada, impactada com as mudanças climáticas, em eventos extremos como esse. E quando o setor empresarial é afetado, afeta também milhares de famílias. Porque trabalha nas fábricas, trabalha no grande comércio. E eu não estou falando nem ainda do comércio informal, né, o não formalizado. Vocês têm visto também como vocês têm medido o impacto das mudanças climáticas no setor, e vocês têm produzido alguma espécie de aprendizado coletivo para também ter uma ação corresponsável nesse momento? Boa tarde, obrigada Silvia, boa tarde, audiência do nosso canal 24. Eu acho, o Ethos é uma organização da sociedade civil, com base empresarial, então nossa interlocução, nosso dia a dia com as empresas, nesse trabalho de conscientizar, de sensibilizar e de apoiar a uma atuação cada vez mais responsável para isso impactar na sociedade, né? Então, esse é o caminho de fazer, que a gente usa para fazer isso. Quando você comenta sobre como isso está sendo feito na realidade, eu acho que o principal ponto é que os efeitos são reais, né? Como disse o Márcio aqui. Então, assim, abriu a janela, saiu na rua, sentimos dentro de casa, e as empresas sentem também, porque são feitas por pessoas, como você mesma falou, né? As empresas, os clientes, os fornecedores. Então, a empresa faz parte desse planeta, não está isolada, embora às vezes pareça, né, no dia a dia, que a gente está com um setor totalmente, não vou dizer blindado, porque não está, mas um pouco cego para algumas discussões. Acho que o que é importante trazer aqui no caso do trabalho do Ethos, protocolos de extremos climáticos, muita discussão sobre devida diligência, exatamente para abarcar esse tipo de situação, né? Quando a gente fala de riscos, não são mais riscos, são a realidade. A gente tem os riscos físicos, então, imagina, né? Do mesmo jeito que a gente, como pessoa física, está sofrendo, as empresas também vão sofrer isso. Vão ser, esses riscos impactam a operação. Então, quando impacta a operação, né, isso não é mais uma possibilidade, isso já é uma realidade. Então, são riscos físicos, tem riscos regulatórios, a gente tem alguma regulamentação já implementada, então tem também esse ponto. Tem os riscos reputacionais, aos quais as empresas se referem muito, a sociedade fala muito sobre isso.
Mas ele é um dos riscos, né? Ele é mais um dos riscos, os físicos, o reputacional, mas existe o risco financeiro, que também é super importante quando a gente pensa em empresa, né? Quando uma empresa não consegue, por exemplo, se segurar, né? Ter um seguro para a sua operação em função de urgências climáticas, ou ter esse valor muito mais alto, o que acontece? Isso impacta em margem, isso impacta no resultado dela. Quando a gente pensa em estratégia, muitas vezes, se mudou a bandeira, como disse o Márcio, a gente tem situações de insumos, né, também totalmente relacionados à questão climática, que alteram, isso vai alterar a sua margem, isso vai alterar o seu resultado. Então, não dá para dizer que as empresas, obviamente, não passam incólumes e nem que elas não estão prestando atenção nisso. Acho que a grande questão é que como isso vai sendo absorvido nessa operação, como isso vira intenção. Falaram hoje de manhã, né? A transformação passa pela intenção. Mas essa consciência já existe. Se a gente pegar, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial já trouxe isso, né? Riscos climáticos, metade dos 10, que são as principais preocupações para os próximos 10 anos. Quem fala isso? Executivos de todas as empresas. Acho que aí a gente começa a pensar a respeito, né? Do mesmo jeito que a questão da conscientização quanto aos riscos climáticos tem camadas e tem etapas, é a mesma coisa para as empresas. Então, esse desafio é real. E assim como a gente fala para as pessoas físicas, para as pessoas, para nós, existem pessoas mais vulnerabilizadas nesse processo, existem empresas também mais vulnerabilizadas, empresas menores, empresas em territórios que vão sofrer também. E isso impacta na cadeia de valor das empresas, porque muitas vezes você vai ter fornecedores que vão ser impedidos de trabalhar ou de entregar a sua parte. Então, mais um risco que a gente tem para essa empresa, nessa integridade dessa cadeia de valor. Então, os riscos são muitos e não tem como dizer que não estão cientes. A gente fala muito sobre riscos em empresas, no sentido de construir a sua matriz de risco, garantir que riscos climáticos, riscos ambientais, assim como risco em termos de direitos humanos, estão presentes. Acho que essa é a grande bandeira de agora, né? Ter uma matriz de risco que seja ampla o suficiente para dar conta da vida real, ou seja, para dar conta desse tipo de discussão. Porque depois, sim, vai impactar em vários aspectos que são os principais indicadores que são utilizados. Então, acho que um ponto importante aqui é que não tem mais qual setor vai ser impactado. Todos vão ser como. Né? Como mapear os principais riscos e como, de alguma forma, mitigar ou se adaptar a isso. Né? Acho que é por aí que passa a grande discussão. Muito, muito bom te ouvir, Patrícia. E eu não tinha, por exemplo, a dimensão, até recentemente, desses protocolos, né, que as empresas tiveram que adotar nos últimos anos. E me intriga muito ainda, eu acho que esse vai ser um grande debate, sobre esses seguros. Porque não sei se vai dar conta, se a gente não cuidar do planeta. Né? Os seguros vão chegar também no seu limite e a gente vai continuar buscando novas saídas. Mas é muito bom também entender que as empresas que estão, né, no campo, no ethos, estão olhando para isso de maneira corresponsável também. Acho que muito vai, e aí já vou aqui para Jonatas, eu acho que muito disso, Jonatas, desse diálogo é sobre onde ocorre a vida da gente, né? Como onde a gente mora, onde a gente se locomove, nas relações que a gente constrói. E tem coisas da manhã que vão ressoando em mim, eu não sei se também estão ressoando em vocês, mas é sobre a nossa capacidade de sermos intencionais nas nossas ações. Só que muitas vezes a gente acaba não sendo intencional porque a gente não consegue construir um espaço de corresponsabilização, porque a gente não se vê muito no lugar da outra pessoa. E também porque, e muitas vezes, a gente tem vergonha, receio, medo ou algo próximo disso, de exercer o poder que tem no lugar onde a gente está. E, Jonatas, tu és de uma coalizão de filantropias com atuação, né, desde o ponto de vista das comunidades. Nesse período, né, desde que vocês começaram essa ação, o que é que vocês têm aprendido de maneira muito mais rápida do que o governo ou do que o setor empresarial? O que é que vocês têm aprendido e que pode compartilhar conosco nesse momento
para que a vida nos territórios ocorra de forma digna e justa. Obrigado, Silvia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E aí, para começar a responder a sua pergunta, Silvia, eu queria dar um passinho atrás e contar um pouquinho do porquê a Comoá surgiu. Né? A Comoá, ela surgiu em 2012, né, uma iniciativa de 6, 7 organizações doadoras dessa filantropia comunitária independente. Filantropia essa que nasceu de movimentos sociais, muitas delas, né, como uma resposta e um posicionamento político, né, perante o cenário que a gente observava e observa ainda hoje da filantropia brasileira. Uma filantropia que ainda doa pouco, a gente ouviu a Bianca falando disso hoje cedo, e também acho que ressoa muito no que eu queria trazer aqui hoje, né? Uma filantropia pouco doadora, uma filantropia que ainda prefere executar seus projetos próprios no lugar de apostar, arriscar e apoiar o que movimentos e organizações da sociedade civil já vêm promovendo, né, nos territórios. É uma filantropia que, de fato, não confia e não apoia a luta por direitos dessa sociedade civil. Né? Então, nesses últimos quase 13 anos, né, de história aqui da Comoá, a gente vem se consolidando como esse ator político, né, estratégico, que quer influenciar e está influenciando o debate da filantropia a partir dessa perspectiva, né, dos territórios, das comunidades e do apoio à sociedade civil, o apoio financeiro, dinheiro chegar na sociedade civil. É isso que a gente defende. Então, essa é a nossa luta, essa é a nossa bandeira, e isso que a gente traz nesses espaços, né, como aqui no Congresso e tantos outros que a gente tem estado presente. E eu trago esse histórico, esse contexto também, porque isso tem muito a ver com esse aprendizado, com essas questões de aprendizado que você trouxe aqui na pergunta. Né? Então, na Comoá, é um exercício constante nosso, né, dessa construção de espaços de articulação, da gente reunir essa diversidade de fundos, essa diversidade de filantropias que a gente tem também na Comoá, unidas por essa missão, né, de fazer o recurso chegar nas comunidades, fazer o recurso chegar nos territórios. E isso envolve um trabalho de construção de narrativas conjuntas, construção de estratégias de incidência coletiva, construção de campanhas de comunicação conjuntas. Isso exige tempo, isso exige um esforço, exige essa intencionalidade que você está falando. Né? E isso a gente vê muito presente no trabalho dessas organizações. E eu conecto isso, eu acho que o resultado desses esforços, né, eles culminaram em inúmeras iniciativas do âmbito da Comoá. E aí uma delas que eu queria destacar aqui hoje, que tem a ver com o tema da mesa, é justamente a Comoá pelo Clima. Foi uma iniciativa que a gente lançou no ano passado, uma iniciativa de incidência que justamente visa dar visibilidade a essas filantropias, né, de base comunitária, de justiça socioambiental, que estão fazendo esse recurso chegar na ponta e nos territórios. Né? E acho que tem algumas bandeiras assim que a gente traz dentro dessa iniciativa. Eu acho que a primeira delas que eu queria destacar, que eu acho que é importante demarcar aqui também, é que para membros da Comoá, essa agenda climática não é uma agenda da moda. Né? E ela não é uma agenda da moda, como a gente vê essas tendências às vezes na filantropia também, de surfar em algumas ondas. Ela não é uma agenda da moda porque a gente encara a agenda do clima como uma agenda de direitos. É uma agenda sobre pessoas, como também, né, hoje a gente ouviu um pouco mais cedo e a gente viu aqui também. Né? Então, para os nossos membros, falar de clima é falar, acima de tudo, do dinheiro chegar a essas comunidades mais afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas. Né? E aí é nesse trabalho dessas organizações que a gente vê muitas vezes organizações da sociedade civil, movimentos, recebendo um recurso pela primeira vez. Né, para justamente uma filantropia que aposta, né, e defende e fortalece esses grupos. E aí tem um segundo elemento dessa iniciativa, eu já estou indo aqui para o final também desse primeiro momento, é de que é uma iniciativa que a gente busca dar visibilidade a esses mecanismos, a esses fundos que já existem aqui no nosso país. Né? A gente tem organizações com décadas de experiência, estou falando aqui de organizações com 10, 20, 50 anos de experiência fazendo esse trabalho do recurso chegar na ponta. E que tem toda essa estrutura administrativa, essa estrutura que permite a redução de riscos, né, por parceiros da iniciativa privada, de fazer esse recurso chegar de uma maneira eficiente, né, uma maneira que é escalável, mas a gente lida com um desafio que a demanda é grande. Né? E os nossos fundos sozinhos não conseguem ainda dar conta, mesmo tendo essa capacidade instalada, ainda precisam de parcerias e desse apoio para fazer esse recurso chegar de fato, mas eu trago esse ponto no segundo momento. Mas tem um último aprendizado que eu queria trazer, que tem a ver, a gente comentou isso ontem no outro evento que a gente estava do IIED, que foi chamado em algum momento de articulação entre articulações.
né? Então é como a gente está também nesse esforço intencional dentro da Comoar de construir alianças e iniciativas conjuntamente com outras redes, né? E aí não digo aqui só o GIF, a gente tem uma parceria com o GIF já histórica, enfim, em vários sentidos, mas eu queria destacar especialmente aqui uma parceria que a gente está desenvolvendo agora com a Aliança de Fundos Socioambientais do Sul Global. É uma aliança que reúne fundos socioambientais de todo o Sul Global, desde a Indonésia até aqui no Brasil. A gente tem alguns membros em comum, mas visando agora a COP30. A gente vai ter um espaço em Belém, né, a Casa Sul Global, em que a gente vai pautar o debate de financiamento a partir dessas filantropias comunitárias de justiça socioambiental de todo o Sul Global. Né, já que às vezes o espaço para essas filantropias ainda é negado, é difícil da gente acessar, então a gente decidiu criar o nosso próprio espaço para falar disso. E acho que essa coordenação ela vai além da construção de iniciativas como essa, né? Acho que a gente tem feito uma série de trocas, de pensar mesmo como é que a gente vai responder, inclusive a esse cenário que a gente está encarando de crise do financiamento internacional. Mas eu vi que o tempo já tocou, eu comento um pouquinho mais na próxima rodada. Coisa boa. É bom, né? A pessoa está sempre preparada e está atenta ao tempo. Isso facilita muito o trabalho da moderação aqui. Mas também é bom porque dinamiza. E aí, ele foi muito esperto, né? O Jonathan já prendeu a atenção de vocês para a próxima rodada. A gente continua contigo, Amandinha, Amanda. A gente já se cruzou em vários momentos, né? Dessa caminhada, dessa vida de ativista, de militante. E eu acho que tem algo que tu sempre coloca em todos os espaços, que é exatamente o sentimento do chão, das pessoas comuns. E eu acho que, apesar de o governo ter aprendido muita coisa, e eu reconheço que o governo aprendeu, atuou até muito rápido em algumas frentes na questão da tragédia do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente ainda não consegue, em larga escala, e aí eu estou falando enquanto governo, organizações da sociedade civil, essas principalmente maiores, mais pesadas, assim, pela gramática, né? A forma como a gente fala, as pessoas já nem entendem direito hoje em dia, é outra geração, é outro timing para as coisas. E eu acho que, de certa maneira, a gente se desconectou do sentimento da vida. E por isso que a narrativa ou as histórias anticlimáticas, negacionistas, também ganharam muito espaço na vida dos territórios mais populares. Aliás, em todas as classes, né? Isso não é privilégio. Mas o fato é que... Como é que tu entendes, Amanda, que os territórios... O tempo de resposta, por exemplo, dos territórios... para uma tragédia ou para organizar a vida, porque, na realidade, os territórios negros periféricos vivem, e a gente veio de territórios assim, vivem em emergência. Então, como é que tu tens conseguido aprender nessa trajetória e tem conseguido incidir em alguns espaços com as vozes de quem vive essas tragédias e essa emergência desde sempre na pele? Perfeita pergunta, Silvia. Muito obrigada. Acho que ainda estou buscando essa resposta, sendo bem sincera para vocês. Meu nome é Amanda Costa, faço parte do Instituto Perifa Sustentável. E pelo Instituto a gente tem um trabalho desde o nível internacional de acompanhar essas agendas de mudanças climáticas, entender como que a gente leva as pautas da periferia, que é quem está sofrendo os piores impactos da crise, a nível nacional, entendendo como que a gente influencia o governo, desde a nível municipal, estadual, nacional, federal, para que olhem para as periferias, olhem para as comunidades, olhem para as favelas. E a nível local, mobilizando o nosso território, entendendo que quando a crise climática chega, é a minha vizinha que perde tudo. São as minhas amigas que deixam de ir para a faculdade, deixam de ir para a escola, porque precisam ficar com um balde tirando água de casa. O Jonathan pontuou muito bem que a agenda climática é uma agenda de democracia. Mas, de acordo com a Coalizão Negra por Direitos, a gente não vai ter democracia enquanto houver racismo. E o racismo, ele fundamentou as bases da estrutura brasileira. A agenda climática, para mim, enquanto uma mulher preta, periférica, da Brasilândia... Tem alguém da Brasilândia aqui? Dá um tchauzinho aqui. Ninguém? Alguém? Uma pessoa maravilhosa. Depois vamos trocar ideia. A agenda climática é uma agenda de sobrevivência.
Porque é na minha quebrada que todas as vezes que chove, que inunda, que alaga. E aí como que a gente territorializa, mobiliza, como que a gente simplifica esse tema quando as pessoas estão desesperadas, Márcia, porque o preço do café subiu. E aí elas não conseguem se alimentar. E aí a gente passa por um nutricídio que muitas vezes a gente deixa a questão climática de lado, porque tem questões tão urgentes e emergentes que estão ceifando as nossas vidas, e aí a gente não consegue olhar para essas questões, mas que estão super relacionadas. Porque falar de clima é falar de vida, é falar de pessoas, é a gente traduzir isso para temas do nosso dia a dia, transporte, educação, alimentação, moradia. Eu peguei alguns dados que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, 62% da população exposta a enchente e deslizamento é negra. 62% da população exposta a enchentes e deslizamento é negra. Número alto, né? E aí a gente poderia esperar que houvesse um grande financiamento para cuidar dessa questão tão urgente e emergente. Mas não. Apenas 2% do financiamento climático global vão para iniciativas lideradas por organizações do Sul Global. E aí, quando a gente para pensar em quais organizações são essas, quantas organizações estão na base, mobilizando o território, com o pé no chão e no barro? Ou são essas grandes filantropias privadas do mercado privado que cria uma parte do seu departamento, coloca um nome bonito e fala que estão investindo no território? Eu acho que cabe a gente refletir, acho que cabe a gente pensar e entender também o que acontece quando o dinheiro chega nas mãos de pessoas negras, indígenas, quilombolas, de pessoas que estão no território. E aí, rapidamente, que eu sei que eu tenho poucos segundos aqui olhando o cronômetro da Silvia. Então tá tudo certo. Eu quero compartilhar com vocês um projeto que a gente fez junto com a Embaixada do Reino Unido. O projeto chama AIE, Mulheres para a COP30. A gente fez um chamado para mulheres lideranças de território, mulheres negras, indígenas, quilombolas, para participar de um programa de fortalecimento para que elas entendam como incidir para a COP30. Porque esse ano a COP é no Brasil. Mas quem são as pessoas que têm condições financeiras, técnicas e estruturais para participar? E aí a gente teve esse convite, foi uma carta convite, aplicamos, deu certo. Durante 3 meses a gente aplicou um processo formativo. Primeiramente a gente abriu 10 vagas e tivemos mais de 500 inscrições. A gente estava, socorro, Deus, conversando com a embaixada, conseguimos um recurso adicional e abrimos um pouco mais de vaga. A gente, no final, foram 15 mulheres, mais 5 observadoras. E depois a gente levou todo mundo para Brasília para fazer advocacy na prática. Falar com o pessoal do Ministério, falar com parlamentares, falar com técnicos do governo. Então, basicamente, tudo que elas aprenderam durante esse processo formativo, elas tiveram a possibilidade de pisar em Brasília. Teve mulheres que pegaram 20 horas de barco para ir até Manaus e depois ir até Brasília. Porque é isso que a gente precisa se perguntar. Qual é o Brasil que a gente está construindo? Qual que é esse protagonismo ambiental que a gente vai colocar para o mundo? Além de fundadora do Instituto Perifa Sustentável, eu também sou jovem embaixadora da ONU e tenho algumas articulações a nível internacional. Recentemente, eu fui convidada pela União Europeia para participar de um programa de visitas diplomáticas. Então, eu conheci um monte de organizações que dialogam com a pauta do clima. E me corta o coração escutar que a agenda global mudou. Que antigamente, há 5 anos, a gente teve as cestas pelos climas, a juventude, grande parte do norte global, foram para as ruas para trazer essa mobilização e por isso a gente conseguiu avançar na agenda de desenvolvimento sustentável, na agenda de clima, na agenda de meio ambiente. Conseguimos colocar o Pacto Ecológico Europeu, o Green New Deal. Só que agora a agenda é defesa civil, guerra, protecionismo, investimento em energia. Eu sinto que o Brasil tem uma possibilidade de colocar a gente como esse protagonismo no cenário internacional. Mas para que isso aconteça, o Brasil precisa reconhecer que é necessário investimento chegar nas organizações de base. Há muitos anos atrás, quando o mundo estava se reformulando e teve a abolição da escravidão, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Isso
é perpetuado. Quando a gente olha para quem está tomando as decisões na filantropia, a gente vê um gênero, a gente vê uma raça e a gente vê uma cor. E não é esse rostinho bonito de mulher negra que vocês estão vendo nesse momento. Para que isso seja transformado, é necessário um compromisso individual e coletivo e estrutural para que a gente transforme esse cenário. Investindo no fortalecimento de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, apoiando as organizações institucionalmente. Eu estou cansada de viver esse projeto, porque quando o projeto acaba, eu fico, ai meu Deus, socorro, o que a gente vai fazer agora? Isso não é sustentável. Porque eu vejo os meus amigos que estão liderando, tentando liderar organizações, sendo cooptados para outras agendas. Mas hoje, esse é o nosso cenário. E aí, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês rapidamente, você pode segurar o microfone? É um relatório que a gente fez, que foi em parceria com a Embaixada do Reino Unido, para ensinar, apoiar a juventude brasileira a participar da COP30. E aí a gente fez em formato de HQ, porque a gente precisa entender como simplificar essa linguagem sem ser simplista, como aprofundar e horizontalizar esse debate. Eu sou essa daqui do cantinho, vocês podem ver, linda garota. Essa aqui é a Marraia, tá aqui no painel de trás, colocaram a gente para falar no mesmo tempo, eu achei triste, mas tá tudo bem. E essa aqui é a Gabi. A Gabi, ela, neste momento, está em Brasília, numa mesa junto com a ministra Aniele Franco e a Sônia Guajajara na Conferência de Juventude de Meio Ambiente. E aí, a gente desenhou esse relatório que vai, tipo, o que você vai encontrar por aqui? Então, a COP, sem filtro, dicas de sobrevivência, entendendo o terreno, trazendo o que é COP, por que ela é importante, o que é COP, o que é crise climática, aí traz toda uma abordagem histórica, protocolo de Kyoto. Enfim, a gente pensou como que era a Amanda, a Gabriela e a Marraia há 7 anos atrás, quando eu comecei no movimento climático e não entendia nada desse universo. Aí eu lembrei das crises, o choro, eu falando, socorro, Deus. Eu falei, o que eu quero e o que eu posso compartilhar com a juventude brasileira que já está sofrendo os piores impactos da crise climática, mas é sistematicamente excluída e marginalizada desses espaços. Vamos fazer algo leve, algo divertido, algo inspirador, algo que atraia, mas também algo que mostre a urgência e a emergência desse tema. Eu vou deixar com alguém da plateia para vocês irem circulando, mostrando para verem um pouquinho do que a gente desenhou. Me devolvam no final, essa é a única cópia. Quem quiser baixar, tem no site do Perifa Sustentável. E eu quis mostrar isso como uma pitadinha, para vocês verem o que acontece quando o dinheiro chega numa organização periférica, quando o dinheiro vai para a base, quando o dinheiro vai para mãos de mulheres negras e indígenas. Uhul! Muito, muito maravilhosa, senhora, viu? É isso, eu acho que o recado está dado para todas as filantropias da sala do evento. Falem com a Amanda, falem com o Jonatas. E eu acho que tem algo do que tu apresentas, Amanda. A gente já vai indo para o segundo bloco. A gente vai ter que fazer esse bloco super rápido. Mas eu também já vou aproveitar algumas das perguntas que vocês mandaram. Mas eu acho que agora, passado esse primeiro momento em que a gente falou um pouquinho do que a gente está fazendo em cada área, vocês falando, compartilhando com todo mundo, acho que tem um chamado já que é qual é o futuro que a gente pode imaginar, mas um futuro muito próximo, não é tão distante. A gente está se permitindo imaginar um novo momento de Brasil e de mundo, lidando melhor, sabendo lidar, reduzindo o impacto ou até mesmo freando definitivamente o impacto das mudanças climáticas, por exemplo, nas escolas públicas que não têm sequer ventilação decente nos dias comuns. Imagine nos dias de calor intenso. A gente está se propondo a pensar a imaginar como é que a gente vai lidar com a produção, distribuição e acesso ao alimento a partir de agora. Qual é a imaginação que a gente precisa se provocar e chamar para conversa as empresas, as indústrias, as organizações, a filantropia internacional? Eu acho que tem algo que a Amanda trouxe, me permitindo aqui, e também como uma operária da filantropia, que é
a gente, quando assume uma função, no meu caso, por exemplo, gerente de programas para aberturas democráticas na América Latina, e como uma mulher negra que vem de um morro das periferias de Recife, a gente sabe onde é a urgência. A urgência cotidiana, a urgência instantânea, a gente sabe da responsabilidade ao abrir ou ao olhar ou estar presente numa sala, numa conversa, e quando a gente pega ou constrói também a oportunidade de fala, o que é que a gente leva para defender uma estratégia. Existem várias limitações, mas também acho que existem alguns espaços nas organizações filantrópicas, nesse caso onde eu estou trabalhando agora na Open Society, que nos permitem colocar dados, trazer vozes, mostrar alianças que estão sendo construídas, a possibilidade do governo também de agir de maneira mais rápida e como é que a gente pode chegar junto para acelerar um processo, não é? Ou até mesmo trazendo também ou apoiando uma iniciativa entre sociedade civil, as organizações de base comunitária e o terceiro setor e o setor empresarial para pensar numa nova lógica e não só nova, mas numa lógica digna e justa de trabalho nesse momento de emergência climática. E então agora as perguntas vão levar a gente a imaginar. E aí eu convido vocês também a mandarem mais perguntas. E perguntas que, sobretudo, levem a gente a fazer, né? Levem a gente à ação. A primeira delas, eu vou ler uma daqui. Desculpa. Qual é o lugar da cultura e das artes no enfrentamento da crise climática? Vou ler mais duas. Alice menciona na fala a tragédia do Rio Grande do Sul, um caso emblemático tanto pela escala da destruição quanto pela reeleição do prefeito responsável pela ausência política. Qual o caminho para mudar isso? E mais uma. Deixa eu ver. Gostaria de ouvir da mesa sobre o tema de eleições. Considerando que o Congresso Nacional é opositor à agenda de clima, quais são os caminhos possíveis para debater esse tema, considerando o ano que vem? Interessante como cultura, clima, território, está tudo muito junto, né? E política. E política é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que a filantropia tem muito medo de falar sobre política, porque tem medo, né, de se vincular a um partido ou até mesmo a um eleito ou a uma eleita. Mas o fato é que isso aqui é fazer política, né? Quando a gente se junta, quando a gente troca perspectivas, quando a gente defende uma perspectiva de mundo também. E aí, nesse sentido, a gente começa aqui com a Amanda. É possível, Amandinha, a gente trabalhar com novos conceitos partindo dos territórios negros, periféricos, para redesenhar políticas públicas, para redefinir, por exemplo, orçamento, porque não é só uma questão de colocar mais dinheiro numa política ou outra específica, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar com outras lógicas mentais e outra dimensão de como a gente entende as pessoas e principalmente as pessoas que foram historicamente colocadas à margem da vida. O que é que tu podes trazer para a gente de algumas perspectivas, de alguns conceitos, de novas ideias? Boa. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Levanta a mão se você já ouviu o termo greenwashing. Agora, deixa sua mão levantada se você já escutou o termo green running. Algumas pessoas. Há uns 2 meses eu estava nos Estados Unidos, estava na Universidade de Colômbia, participando de um processo formativo para lideranças. E aí, um dos direcionamentos que a gente escutou dos organizadores foi: a gente precisa tomar muito cuidado nesse novo cenário político. Porque a gente não pode mais mencionar clima e mulheres na nossa agenda. Então, vocês, enquanto participantes do programa, vocês precisam, é um pedido nosso, para que vocês reafirmem a importância dessa agenda. Porque, institucionalmente falando, se é o Columbia Women's Leadership Network, se eles mencionassem isso, o financiamento ia ser cortado.
a gente está vivendo um tempo político muito desafiador. E aí, quando a gente olha no cenário brasileiro, esses desafios se multiplicam. Nessa última viagem para a Europa, em Bruxelas, quando eu conversei com parlamentares, uma das coisas principais que eu perguntei foi: qual que é a estratégia de mobilização que vocês estão utilizando nesse momento para alavancar a agenda climática? Tendo em vista que, após 20 anos, o Parlamento Europeu está mais tensionado para as pautas de extrema-direita e fundamentando o negacionismo climático. E aí eu esperava ter um super relatório e várias estratégias e campanhas de mobilização. E foi: Amanda, na verdade eu quero aprender com vocês, que fizeram no Brasil, que passaram por 4 anos intensos. Porque o que a gente está fazendo é segurar tudo para que a agenda não seja desmantelada. E aí, quando a gente olha esse cenário, como pensar clima e eleição? Como enxergar o papel da cultura, da arte? Entendendo que muitas vezes as pessoas estão tão cansadas, tão exaustas, que não sobra tempo para pensar em arte e cultura. E trazer a provocação que isso também é uma estratégia estrutural de nos silenciar e de nos matar. Conceição Evaristo diz que a morte, o genocídio da população negra não é apenas por tiro, mas é toda a lógica de opressão que faz com que as nossas vidas, você e eu, Silvia, enquanto mulheres negras, sejam ceifadas pelo sistema. Pensar nessas estruturas de poder, pensar em política, em economia, em meio ambiente, em sociedade, em diminuição das desigualdades, é pensar numa agenda que ela precisa ser antirracista. Se a gente quer fortalecer a agenda climática no Brasil, a gente precisa entender como a gente fortalece lideranças negras, fortalece lideranças indígenas, lideranças quilombolas, para que essas lideranças também, no futuro, possam ocupar cargos de tomada de decisão. E aí, trazendo para a nossa realidade enquanto filantropia, como isso pode acontecer? Primeiro ponto, não dá mais para as grandes organizações filantrópicas criarem as estratégias, definirem as diretrizes, moldarem as perspectivas sem a presença de pessoas do território. Levanta a mão quem é de organização de território. Levanta a mão quem é de organização que financia. Vocês têm o dever civil de conversar com quem levanta a mão primeiro e entender como vocês podem apoiar essas lideranças. E aí, compartilhando um desafio pessoal que eu tô tipo, ai meu Deus, socorro, mas vai dar certo. Um dos meus maiores sonhos é fazer mestrado internacional. Estudei durante 3 anos, fiz 5 vezes a prova do IELTS, que é uma prova de inglês que não deveria existir, e passei. Consegui, fui aprovada em Berkeley, em Duke, UC Santa Bárbara, Kew Leuven, na Bélgica, Lund University, na Suécia, e na Manchester, no Reino Unido. E eu lembro que um conselho que me deram, Silvia, foi: Amanda, se preocupa em passar. Depois a gente vê como financia. Aí foram 3 anos, passei, fiquei feliz por 5 minutos. Aí me mandaram a conta, eu falei: socorro, Deus. E Silvia, eu conversei com várias organizações que já apoiaram Perifa Sustentável, organizações filantrópicas, me candidatei, Fundação Estudar, Fundação Lehman, Fundaguibara, para entender como que eu pago essa conta. E uma das coisas principais que eu escutei, quando eu conversei com as pessoas de instituições filantrópicas, foi: Amanda, parabéns, arrasou, gata garota. Mas isso é muito novo pra gente. A gente não tem uma política para ajudar. A gente não sabe como fazer. Vamos tentar mobilizar algumas coisas internas, mas eu não posso prometer nada porque isso nunca existiu. E aqui no Congresso eu conversei com algumas pessoas e a maioria das respostas foi: eu conversei internamente, infelizmente a gente não pode ajudar. E como a gente quer transformar o Brasil se a gente não consegue apoiar as lideranças que não têm herança? Como que a gente consegue transformar o Brasil se a nossa política, a nossa economia, a nossa sociedade, ela foi fundamentada em cima do trabalho de pessoas negras, indígenas? Se a gente quer realmente construir um Brasil participativo, que vai trazer esse protagonismo global para as pautas ambientais, a gente precisa entender como fundamentar as bases para que próximas Amandas, próximas mulheres negras periféricas, que sonham, porque eu acredito que para a gente transformar, a gente precisa encontrar esse sonho em comum. Qual que é o nosso sonho em comum enquanto sociedade? Como a gente fortalece esse sonho? Para que a gente consiga realmente transformar, primeiro, é imprescindível
entender como apoiar essas lideranças, fortalecer. E não apenas de encontrar no evento e falar, nossa, que legal que você está aqui. Mas achar essas pessoas que levantaram a mão e falar, como eu posso apoiar essa organização? Me ajuda a te ajudar. Criar estratégias em conjunto. Essa é a base para que a gente consiga realmente transformar a filantropia no Brasil. Muito bom. Vocês ouviram, né? Procurem Amanda daqui a 30 minutos e todas as outras. Não, mas esse é um bom chamado de provocar esses diálogos aqui. E eu acho que e aí já aproveitando, no hall dos estandes, tem um deles, assim que a gente entra à direita, mas se vocês descerem de costas, ele vai estar à esquerda. Ele tem a logo da Open Society. E esse stand está aberto às organizações que queiram deixar o seu material, trocar uma ideia. Tem várias organizações, como eu posso dizer, organizando o uso do espaço, mas ele é exatamente para as organizações não governamentais, para a filantropia comunitária que desejar expor, que desejar usar. Vamos continuar esse papo de território, mas já puxando também a responsabilidade aqui, Jonatas. E aí esse papo é muito entre tu e eu. Qual deveria ser o papel da filantropia internacional junto à filantropia comunitária, não só nesse caminho para a COP, mas, sobretudo, após a COP30? Não é? Porque a gente, quando pensa na COP, e aí, se já puder trazer na próxima fala, por favor, Alice, quando a gente pensa na COP, eu já fico com medo, porque vai haver um grande vazio em Belém, depois disso, nessa atenção. E, além do mais, porque depois a gente vai no rumo para o grande tema do país, que serão as eleições. Qual é a responsabilidade da filantropia internacional junto à filantropia comunitária nesse momento? Sim, você que me chamou para um diálogo aqui, mas eu queria expandir esse diálogo para outras filantropias que estão aqui. E aí eu queria, inclusive, retomar o vídeo que você recomendou, que aí eu também queria convidar esse exercício de imaginação aqui nosso, como se a Maria Bethânia estivesse aqui com a gente. Amanhã tem o Chico César, então a gente está quase lá. Pedro está contando com o GIF trazer Bethânia no próximo congresso. Sexta-feira. Essa é a impressão. Mas aí queria trazer um pouco essas falas da Bethânia. E aí, Bethânia que me perdoe, mas eu queria brincar um pouco com o que ela trouxe. E aí pegar um ponto da fala dela, né? Ela cita principalmente governos, mas eu dei uma mexidinha aqui e aí queria trazer uma outra fala, né? Mexer um pouco com o que ela trouxe. E aí eu trouxe assim: a filantropia segue fingindo não enxergar a verdade e a força da natureza. Isso porque a Amanda já trouxe aqui vários dados, né? Mas eu queria trazer outros aqui de provocação, inclusive da Internacional, né? Que menos de 2% dos fundos filantrópicos globais são direcionados à crise climática, né? E apenas 10% apoiam soluções locais. Menos de 1% dos recursos filantrópicos globais chegam a grupos indígenas, né? Que a gente sabe bem estão aí defendendo essa biodiversidade, né? Enfim, florestas e outros biomas espalhados pelo mundo, principalmente no sul global. É uma filantropia que ainda desprioriza o apoio à agenda de adaptação climática, desprioriza a alocação de recursos para cidades e para outros biomas, inclusive Caatinga, Mata Atlântica, que é da região de Santo Amaro, né, que a gente ouve aqui. E é uma filantropia que ainda não apoia grupos e comunidades, como a gente já falou aqui anteriormente. E aí tem uma outra fala dela que me chamou a atenção, que eu também quis brincar aqui um pouco, é que se alguma ajuda chegar por parte da filantropia que seja verdadeiramente empregada a favor dos povos ribeirinhos e dos espaços sagrados. E aí eu trago, a gente estava até conversando sobre isso antes de entrar aqui na mesa, de que ainda faltam alguns dados do Censo GIF para a gente ter um pouco mais de clareza dessa atuação de associados na agenda climática. Mas eu trouxe alguns dados de 2022, que fala que o ambiente natural e sustentabilidade recebeu cerca de 187 milhões de reais de apoio de associados do GIF. O ambiente urbano e sustentabilidade recebeu 90 milhões. A gente está falando de um universo aqui de 5 bilhões, mais ou menos, né, Pedro? Quando a gente olha para a pergunta sobre organizações apoiadas, né, por territórios de atuação, 13% declarou apoiar áreas de preservação ambiental. 10% declarou apoiar organizações onde se localizam áreas remanescentes de quilombos. 7% declarou apoiar terras indígenas. 3% áreas de assentamento.
E eu ouso dizer aqui também, Silvia, que acho que esse número que a gente chegou, esses 3, 7, é também pelo fato da gente ter organizações de filantropia comunitária, de justiça socioambiental, inclusive membros da Comoá, também associadas ao GIF, que ajudam a levantar esse número. E eu falo isso também porque nesse levantamento que a gente fez da Comoá pelo clima, a gente identificou que entre 2022 e 2023, 400 milhões de reais foram doados por organizações membros da Comoá para apoiar essas soluções implementadas pelos territórios e organizações da sociedade civil. Né? Então, esse é um dado importante. Né? A gente estava só dessa soma aqui de 187 mais 90 é inferior ao que membros da Comoá doaram, né, nesse ano. E a gente vai atualizar esse número ainda esse ano também. E aí vem um outro ponto que eu queria trazer, e a Amanda já trouxe um pouco essa questão, né, das filantropias globais, internacionais, dessa responsabilidade também, dessa questão de imposição de agendas, né, de como é que se lida com esse processo. E aí eu queria destacar aqui principalmente uma questão dessa responsabilidade no processo de criação de fundos que a gente tem visto acontecer. Né? E eu chamo de responsabilidade porque a gente falar de criação de fundos, né, ligados a movimentos, principalmente indígenas, quilombolas, é uma responsabilidade grande porque a gente está falando dos movimentos. Né? A gente precisa encarar esse processo de criação de fundos como um processo que pode ter um impacto nas dinâmicas desses movimentos. Né? E criar um fundo não é um processo de um dia para o outro. É isso que a gente defende na Comoá. Muitos dos nossos membros nasceram dessa articulação, desse diálogo. Né? É um processo que não nasce de um dia para o outro, um fundo como esse. Né? Porque envolve a luta, envolve a vida de pessoas. Né? Então, acho que esse é um chamado que eu queria trazer também, né? Desse processo ser conversado, ser um processo responsável e que, principalmente, valorize os fundos que já existem. Né? A gente já tem fundos, e aí não digo só da Comoá, mas a gente mapeou em mais de 30 organizações, dessas organizações doadoras de filantropia comunitária, independente, que têm feito esse trabalho. Então, eu queria convidar os membros da Comoá a levantarem a mão aqui também para fazer esse convite a conversarem com essa galera que está aqui fazendo esse trabalho incrível. E eu falo isso porque é uma galera que está pensando na chave de soluções, né? Soluções para financiamento. Né? Eu mencionei um pouco dessa possibilidade, né, de parcerias com organizações de investimento social privado. A Fundação ArcelorMittal é a com a Fundação ArcelorMittal também, se quiser. É um chamado, não sei se tem alguém aqui. Mas a gente já tem visto isso acontecer, essas soluções para o financiamento chegar articuladas por membros da Comoá em parceria com o investimento social privado. Eu cito aqui rapidamente a Aliança Territorial, a aliança composta por fundos territoriais da rede, em parceria com a Fundação Tite Setúbal, por exemplo. A gente tem o Fundo Casa Socioambiental em parceria com a Itaúsa, que apoiou aí uma série de brigadas, né, brigadas quilombolas, indígenas no enfrentamento aos incêndios do ano passado, com chamadas semanais acontecendo. Fundo Raízes do Fundo Brasil, enfim, são inúmeros exemplos que a gente tem aqui dessas parcerias, dessas soluções já acontecendo. Parcerias efetivas, parcerias que fazem o recurso chegar, mas é isso, a gente precisa, esses fundos precisam de mais, porque a demanda é grande. Né? Lidar com esses assuntos, a gente precisa de recurso, e esse recurso precisa chegar, ainda mais nesse atual cenário. E aí eu fecho, né? Porque falar dessa questão do financiamento não é só sobre o Trump, não é só sobre os governos que têm sido eleitos na Europa agora de extrema-direita, mas esse movimento de retração do apoio financeiro direto a essas organizações é anterior, inclusive, à eleição desses governos. Então, aqui a gente está num cenário muito urgente também, concordo muito com a Amanda, de que a gente está falando de um cenário de ameaça às articulações de sociedade civil no mundo inteiro. Então, a gente precisa ser responsável, a filantropia brasileira também precisa chegar junto, se articular com quem já tem feito esse recurso chegar, e a gente impedir aí mais retrocessos, mais destruição das nossas instituições democráticas, olhando inclusive para 2026. Então, eu acho que eu também deixo esse chamado, as soluções já estão aí, elas já existem para financiamento. Reforço aqui o convite a ouvirem, a conhecerem os trabalhos dos membros da Comoá e a gente seguir nessa troca também. Obrigado. Boa, obrigada, Jonatas. Maravilha. Vocês estão bem aí? Tá todo mundo com a gente? Boa. Pós-almoço é difícil, né? Mas está todo mundo aqui ligado ainda. Massa. Patrícia, vamos lá nessa lógica do que a gente tem a oferecer. O que é que o setor empresarial mais tem a oferecer nesse momento? Está se preparando para entregar à população, ao país, nesse momento de emergência? Acho que o principal é assim, esse desafio é jornada, né? Então,
têm uns mais preparados, outros menos, como a gente falou, mas acho que o principal é entender qual é a direção que a gente tem que seguir, né? Quando a gente pensa no dia a dia, né, dessa discussão, principalmente nas empresas, ela é uma discussão muito segregada ainda, né? Então, é a área de sustentabilidade, a área de... Né? E são áreas que estão em risco, né? Por todo esse movimento que foi descrito aqui. Então, acho que tem questões muito importantes para serem consideradas sob o aspecto da organização mesmo, né? De como as organizações estão enxergando isso. E um ponto importante aí é que essa separação, né? Então, tem a agenda e tem aqui o negócio. Quando isso acontece, a sustentabilidade, ou o clima, ou o ambiente, ou as pessoas, ou a vida real, não vão para o centro da estratégia, não vão para o centro do que as empresas precisam tocar no dia a dia. E essa é uma das pautas, acho que mais importantes. Porque se está segregado, é problema de alguns, né? E não tanto da empresa como um todo. Então, o que você vê? Movimentos na área de suprimentos. Somos corresponsáveis pela atuação dos nossos fornecedores. Então, vamos olhar esses fornecedores. O marketing. Precisamos contar nossas histórias, sem greenwash. Então, o que a gente faz? Vai lá e dá uma olhada como a gente conta essa história. Contrata alguém, faz um relatório. Isso eu estou falando das que já estão ali avançadas na jornada, né? Quando a gente conseguir, né, eu acho que esse deve ser o passo. Você fala um pouco de futuro aí e trazendo também a discussão do dia a dia, né, da vida que acontece no dia a dia, arte, cultura, do que a gente vive no dia a dia, né? Para estar no dia a dia, a gente muda hábito, a gente muda a forma de atuar, a gente muda a percepção. Para todo mundo, né? Para todos os setores, mas para o setor empresarial, a crise climática é uma crise de modelo de atuação. Então, ao mesmo tempo que é muito complexo, não tem como negar. Eu acho que é aí que está esse desafio, é daí que vem a resistência e a lentidão. Não é fácil, é se repensar mesmo, né? Não dá para seguir crescendo sem pensar nisso, não dá para não assumir a responsabilidade pela sua cadeia de valor, não dá para usar os recursos de inovação, de mensuração de processos, né? Todo esse pragmatismo empresarial apenas para reduzir custo e para aumentar retorno. Né? O como vai fazer a diferença aqui? Tem muita opção de inovação, tem muitos caminhos sendo já mapeados, hidrogênio verde, biomassa, vocês conhecem bem as possibilidades. A questão é como é que a gente segue investindo nisso, apostando nisso, para isso ter a escala, para isso ser viável, para que essas empresas considerem essas possibilidades de uma forma mais natural. Então, assim, o que existe de um lado é uma necessidade de uma mudança de mentalidade mesmo. E o que existe de oportunidade, e aí para o Brasil está no palco climático, com todas essas vantagens comparativas que a gente já citou aqui ao longo do dia, para a gente estar nesse palco climático, a partir dessa COP que a gente está desenhando, que a gente esperou tanto, que a gente tem tanta expectativa, é a gente apostar nessas possibilidades, mas trazer para dentro. Deixar de enxergar que é o outro que resolve, que é o mercado de carbono. Não, como eu trago isso para o dia a dia, para o meu processo, para as pessoas da onde eu trabalho, como eu compartilho isso, porque acho que essa necessidade de tangibilizar na vida real, no nosso dia a dia, é que afasta a gente dos objetivos que a gente tem, das intenções que a gente tem. Vou dar só um exemplo, né? Quando a gente fala de integridade nas empresas, não é só o combate à corrupção, é a integridade socioambiental, é a integridade que amplia esse olhar. Então, esse momento de transição é o momento de ampliar esse olhar, de ampliar a perspectiva. Eu acho que é assim que a gente consegue mover e é nessa direção que o Edson, pelo menos, também tem trabalhado bastante na sensibilização das empresas. Muito obrigada. Acho que tem uma dimensão que você traz para a gente, pelo menos, não sei se é esperança demais de minha parte, mas eu acho que tem um fio aí que as empresas precisam também começar a entender, e aí falando principalmente nas empresas maiores, né, dessas que lucram em larga escala, que a escala do lucro vai ter que reduzir. Vai ter que desconcentrar a riqueza que produz e vai ter, sobretudo, que remodelar quem toma as decisões nas empresas, né? Exato. Eu queria só fazer um complemento aqui. Escolher quais são os seus indicadores, né? Essa é a questão. Se você troca quem está na mesa, ou se você consegue ampliar essa perspectiva, você consegue entender que tem outros indicadores a serem utilizados. Obrigada, Patrícia. Vamos lá, Márcio.
Márcio. Márcio. Márcio. Eu acho que tem algo na tua atuação que me chama bastante atenção, e principalmente dos espaços, né, onde você produz enquanto sociedade civil, que é a entrega de propostas ao governo, que é o diálogo com o Congresso, e falaram sobre o Congresso aqui, né? Existe a Frente Parlamentar Ambientalista, por exemplo. Existem, assim como a frente, diversos outros mecanismos que a sociedade civil pode participar de maneira mais ativa, com muito perrengue, com muita dor de cabeça, mas apresentando propostas na mesa, dialogando, sobretudo, com deputados. Quais são hoje os mecanismos mais eficientes para essa proposição da sociedade civil? Nos espaços de poder? Nos espaços de poder, é sempre sobre o poder. Nos espaços de poder, a nossa maior força normalmente está da porta para fora. Infelizmente, mas é a realidade, né? Porque o que você tem hoje, principalmente no Congresso Nacional, é uma máquina de destruição de várias agendas, né? De diversas agendas. É uma espécie de promoção do show dos horrores, em que quanto mais você conseguir causar da destruição da agenda comum e etc e tal, mais aplauso você consegue, parece que mais sucesso as pessoas fazem. Então você tem, eu costumo dizer assim, para simplificar, né? Se a gente pegar só a agenda ambiental do Congresso e ela for toda aprovada, ali a agenda que a bancada ruralista, por exemplo, quiser, né, a agenda que fala de meio ambiente e clima no Congresso, não sobra uma árvore de pé, acaba tudo, tá certo? Não sobra um animal vivo no país, né? Porque é uma agenda de desregulamentação. Veja só, existem agendas nas sociedades, né? E no caso da nossa, em que são agendas de proteção, porque você precisa parar um pouco o ritmo da destruição daquilo que existe, né? E a agenda ambiental é muito isso, e é muito difícil, inclusive, a gente conversar com as pessoas, porque nós estamos sempre dizendo assim, não pode. Né? Não pode, você não pode fazer isso, gente, não pode desmatar tudo. Mas por que não pode? Então você... Não, é porque não pode. Né? Não pode usar pulverizar agrotóxico com drone em cima de uma escola. Não pode, então é uma agenda de não pode, porque o pedido do que pode é um pedido de absurdo, porque ninguém está olhando para a criança se ela vai morrer, ou para o rio se vai ser poluído, ou para o tal, não sei o quê. A pessoa está olhando para o seguinte, essa minha atitude, que é pulverizar agrotóxico diretamente com o meu drone em cima do seu prato de comida, ele vai me dar lucro. Então por que não pode, afinal de contas? Né? E é muito difícil você dialogar isso com o Congresso, porque nós não temos um Congresso Nacional hoje que olha para o país. Nós temos um Congresso Nacional que olha para interesses quase que individualizados das pessoas que ocupam cadeiras ali. Né? E a agenda de meio ambiente e de clima é uma agenda coletiva. E não tem olhar coletivo nesse conglomerado que a gente chama Congresso. Tá certo? E a péssima notícia, então, desculpa aqui trazer as péssimas, mas a péssima notícia é que a gente elege um próximo Congresso e começa a sentir saudade do anterior, né? Porque daquele que você achava que era ruim, o próximo começa a fazer a sua impressão do anterior ser melhor do que a que você tinha. Nós temos um problema com isso. Então veja, né? Nós temos um problema com isso que são assim, que é o seguinte. O Brasil, ele tem uma alta percepção sobre a agenda de clima, mas isso não vira voto, né? Então, veja só, saiu uma pesquisa agora da Datafolha, cerca de 88% das pessoas, era um número maior no ano passado, agora, mas eu acho que essa variação é muito pouca, ela não me incomoda tanto. 88% das pessoas se importam extremamente com o meio ambiente, seja para agora ou para depois, mas elas se importam. 9% eram 5%, agora 9% acham que não é um problema. Muito bem, então negacionismo muito baixo, né? E é muito acima da média global. Tem uma outra pesquisa global que cerca de 50% das pessoas acham que... Então, veja, a média no Brasil é muito acima, muito bem. Isso é uma coisa, a pessoa se incomodar ou achar que o tema... Agora, na hora do voto da urna, ela não vai refletir este incômodo com o clima ou meio ambiente
no seu voto. Por quê? Porque ela está votando por um prato de comida amanhã. Você tem uma quantidade gigantesca de gente que passa fome no Brasil, gente. Não tem onde morar, não tem o que comer, não tem emprego, não tem, né, segurança pública. Explodiu no nosso país. É claro, a gente está plantando o problema de segurança pública aqui no nosso país há muito tempo. É uma surpresa que tem explodido só agora, né? Já tem explodido há 10 anos. Então, o Brasil, os eleitores no Brasil, eles têm a agenda de sobrevivência que é o que move eles na hora da urna. Apesar de achar clima muito interessante, ele é empurrado lá para baixo. Países que resolveram parte dessa agenda de sobrevivência têm como seus representantes, nas casas legislativas, representantes que falam sobre clima, direitos humanos, né, sobre diversos outros problemas sociais em muito maior quantidade do que o que nós temos agora. Mudar esse quadro, ele não vai mudar de dentro para dentro, ali nas instâncias de poder, nós vamos mudar de fora para dentro, tá certo? Fazendo essas associações todas que a Amanda, o Jonatas trouxe, nós estamos falando aqui, que é a associação direta com o ritmo de vida, né, as condições de vida das pessoas, da agenda de clima. Então não é possível, eu não sei em quem você vai votar, mas a gente tem que começar a estabelecer o seguinte, eu não sei em quem você vai votar, mas não dá para votar nesses daqui, tá certo? Porque esses daqui têm uma agenda ou propostas desse tipo. Então isso, eu acho que da política é a próxima etapa. Para finalizar, que eu sei que o tempo tá ruim, só falar uma coisa sobre a agenda de adaptação, que ela cabe muito bem nos territórios e tal. A luta tem que ser para adaptar o máximo possível, mas ao mesmo tempo a luta tem que ser para precisar adaptar o mínimo possível. Porque quando você precisa adaptar muito, é porque você não fez o dever de casa na mitigação, que é você fechar a torneira do problema. Aí quando você não fecha a torneira do problema, você precisa adaptar mais. O problema é que a curva de adaptação, ela acompanha a pirâmide social. Então, assim, quem poderá ser cliente da adaptação com 1,5 grau de aumento de temperatura é um bloco da pirâmide social. Com 2 graus, a gente vai subir para outro bloco da pirâmide social. Aquele pessoal que está ali, na base da pirâmide, não vai ser atendido pela necessidade de adaptação climática que nós vamos ter com 2 graus e assim vai sucessivamente. Então, quanto mais a gente precisa de adaptação, nós estamos caminhando mais ainda para a derrota. É uma derrota você precisar muito de adaptação, né? E pessoas vão ficar pelo caminho, e aquilo que a gente estava conversando aqui, muitas pessoas vão ficar. E os nossos governantes precisam ser cobrados, porque, para terminar, não é possível que o governador do estado do Rio Grande do Sul, que foi em 3 conferências de clima, ele descubra, depois de 2 semanas com água pela cintura, que você precisa ter um abrigo em separado para mulheres e crianças. É porque ele foi em 3 conferências de clima, ouviu e não entendeu nada, ou não quis entender, ou não levou aquilo a sério, né? Então, esse tipo de político ou de gente, nós não podemos mais ter nas instâncias de poder, senão a tragédia vai se repetir, e se repetir, e se repetir, né? O clima mudou. Ou a cabeça dos políticos mudam, ou a gente precisa mudar eles. Uou, fica aí, hein? Tá dito. E eu acho que Márcio traz uma tarefa. E uma das tarefas mais importantes para a gente no ano que vem, dialogando com uma das perguntas aqui. A gente precisa escolher melhor em quem a gente vai votar ano que vem. Para governador, governadora, deputado estadual, federal, Senado e presidência da República. E essa é uma tarefa que a gente deixa para fazer e, na realidade, 80% normalmente pode ter uma variação de cidade para cidade, mas define o voto na última semana. E é quase impossível se fazer uma tarefa bem feita e saber quem é que defende a agenda que eu defendo. Quem é que imagina a minha cidade, o meu estado, o meu país de uma maneira mais justa, mais digna, não violenta. E a gente acaba indo no papelzinho mais fácil ou no que chega do WhatsApp da família ou de quem a gente gosta muito. Mas nem sempre essa indicação é a que vai responder melhor ao que a gente precisa enquanto coletivo e não apenas enquanto interesse individual. E aí a gente vai para o Brasil, para o governo, de novo com a Alice, porque o Brasil é palco e o governo brasileiro, e principalmente Lula, o presidente Lula,
tem essa magia de fazer com que o Brasil seja sexy, pop, em diversas agendas. E desde que ele assumiu este governo, a gente está no hype de muitos processos internacionais, né? Foi o G20, BRICS, agora sediando a COP no final do ano. O que é que o Brasil, de fato, Alice, vai ter a compartilhar como aprendizagem, mas também como um chamado à ação global na COP30? Não, maravilha. Eu adorei ouvir todos vocês e eu acho que até eu vou começar discordando do Márcio, porque eu acho que a gente aprende muito mais, às vezes, na discordância até do que na concordância. A gente parte do pressuposto de que adaptar não é mais uma escolha, é uma necessidade. E ela é uma necessidade que é imperativa, não só do ponto de vista da proteção dos direitos humanos, das populações mais vulneráveis, mas porque a gente tem um risco que hoje a gente não consegue precificar e o custo vai ser arcado por todos. O que eu quero dizer com isso? Ao não se adaptar a cada pequena escolha que a gente faz, individualmente, como instituições, como governos, como processos políticos, a gente está precificando mal um custo que a gente vai ter lá na frente. Então, a adaptação, ela se justifica da perspectiva dos direitos humanos, ela se justifica da perspectiva da resiliência da política, ela se justifica da perspectiva da democracia e se justifica também da perspectiva econômica. Por essa razão que a agenda da COP30, e esse é um esforço e um pouco um mérito do próprio governo brasileiro, de trazer a adaptação como um ponto-chave importante dessa agenda e do futuro das próximas COPs, e como foi no G20, inclusive, é algo tão importante e que é muito importante que seja valorizado e entendido, porque não está dado que a adaptação é uma prioridade. Se a gente, para quem aqui já participou de várias COPs, historicamente o Brasil nunca foi vocal sobre isso. Aliás, nunca valorizou necessariamente a agenda de adaptação, porque ela foi sempre construída na base da responsabilidade comum, porém diferenciada, ou seja, do interesse principalmente dos países mais vulneráveis. Só que o entendimento de que o Brasil é um país vulnerável não estava dado no nível internacional. E, aliás, não está dado nem no nível nacional como uma prioridade da política. Então, e essa é uma disputa que precisa ser feita domesticamente. É uma disputa que precisa ser feita no dia a dia. E aí eu acho que é importante a gente pensar que a construção da política, e a política no sentido da forma de ser, de você construir relações de poder, ela se dá muito no dia a dia, ela não é no processo eleitoral. Um dos grandes aprendizados que a gente tem tido, enfim, estando dentro do governo, é como há uma diferença entre a relação da política eleitoral com a política que se constrói silenciosamente, calmamente, por meio de diferentes mecanismos institucionais que a sociedade civil nem sempre entende. Acho que o Observatório aqui é uma exceção, mas tem muitas organizações que não valorizam, e a filantropia também, esse dia a dia, essa construção de longo prazo. A gente muda a política com uma visão de longo prazo, mas com um trabalho de dia a dia. Quando a gente pensa a preparação da COP, quando a gente calibra as nossas expectativas também em relação da COP, acho que é muito importante ter em perspectiva o que uma COP pode entregar, né? O que uma COP realmente faz? Qual é a mudança que ela provoca na realidade das pessoas? Tenho certeza que muitas pessoas que estão em Belém hoje estão se perguntando isso. E para a gente, enquanto presidência da COP, a pergunta é como é que a gente deixa um legado para Belém, para a Amazônia, para o Brasil, para o Sul Global e para o mundo? Que legado é esse, né? Ou que legados? Porque não existe um só. Quando a gente olha para o que uma COP pode entregar, a gente está olhando hoje basicamente para 3 grandes objetivos. O primeiro é que a gente precisa fortalecer o multilateralismo. Todos esses ataques que o Jonatas, a Amanda, o Márcio mencionaram, estão acontecendo. E eles estão acontecendo para corroer um sistema no qual se baseia o princípio do bem comum e da proteção dos bens comuns que criou o sistema ONU, que criou a Convenção do Clima e que é a base
da cooperação. A gente só consegue agir na mudança do clima se a gente agir coletivamente e colaborativamente. A cooperação internacional de clima e a filantropia, os recursos, todos estão embasados num sistema multilateral que precisa funcionar. Ele não está funcionando tão bem quanto a gente gostaria, quanto precisa, mas ele está funcionando. Tanto é que, se a gente olha desde o Acordo de Paris, a trajetória, né, global das emissões, ela caiu. A gente ainda precisa cair muito mais para chegar abaixo de 1,5 graus. Mas se a gente não tivesse o arranjo do Acordo de Paris, as contribuições nacionalmente determinadas, provavelmente a gente estaria lá batendo no 4. Então, Paris está funcionando, o sistema está funcionando. Ele precisa ser consertado, melhorado, aprimorado, melhor trabalhado, mas ele funciona. E a gente precisa proteger isso. COPs também servem, ou sobretudo servem para isso. O segundo ponto, que é uma COP pode sim entregar, e não é só a COP, não é só o governo brasileiro, não é só a presidência da COP, e sim o Brasil como um todo, e aí é um chamado a todos vocês, a gente precisa acelerar a ação climática na escala e na velocidade. O que isso quer dizer? Se a gente não agir em todos os territórios, se a gente não agir nas diferentes escalas, a gente não vai conseguir lidar com o tamanho da magnitude da transformação que a gente precisa. E isso não depende só de governo. Para quem aqui tiver lido a carta, né, a primeira carta da presidência da COP, quando a gente fala em fazer um grande mutirão global, como é que se faz um mutirão? Não é uma pessoa, uma instituição, uma organização liderando um processo. São várias pessoas, várias instâncias organizando a ação climática para resolver os problemas que dizem respeito a diferentes escalas. Então, esse chamado ao mutirão é algo que nenhuma COP nunca fez. E acho que é uma das grandes contribuições que o Brasil tem tentado fazer, que é, desde o G20, na verdade também com o G20 social, que é trazer essa liderança descentralizada e compartilhada, porque a gente não tem todas as soluções, nenhum governo tem. O último ponto, e eu fecho por aqui, é que as COPs são uma grande oportunidade para trazer a agenda climática mais para perto da vida das pessoas. Como até o Márcio mencionou, na verdade, talvez a gente não precise trazer mais para perto do sentido da conscientização, porque já está aí, todo mundo já sabe que está aqui. Mas a gente precisa sim trazer para perto, no sentido de entender que as soluções estão não em quem vai para a COP, ou quem está presente numa COP, mas em cada decisão, no cada dia, em cada investimento que é feito. E se a COP conseguir mostrar, se todos vocês que forem ou que não forem, mas que estão participando de alguma maneira do processo da COP, mudarem um pouquinho essa chave para trazer para si essa corresponsabilidade pela ação, acho que já vai ter sido uma grande contribuição. Obrigada. Muito bom. Ô, Silvia, gente, posso só um um segundo? minutinho. Não, só um 10 minutinho. segundinhos? Não posso, me desculpa, Márcio. É só uma péssima notícia, porque eu não discordo da Alice. Não, mas calma. Porque a nossa mesa, infelizmente, chegou ao fim, já está piscando aqui. Vai começar uma mesa às 4. A gente já está em cima da que vem. Então, da seguinte, eu vou pedir 15 segundos de cada um de vocês para uma mensagem final e agradecer muito a vocês que ficaram aqui conosco todo esse tempo. Márcio. Só para dizer que eu não discordo da Alice, tem que adaptar sim. O que eu tentei dizer é que a gente não pode aumentar a necessidade de adaptação, porque aí se aumenta a desigualdade. E muito obrigado pelo convite, foi muito bacana essa mesa. Obrigado. Eu queria agradecer também, Silvia, por todo o cuidado nesse processo da moderação. Agradecer aos membros da Comoá que estão aqui também. Agradecer a Alice, que também fez parte de todo esse processo, né, na Comoá. E é isso, gente. Eu acho que é reforçar esse chamado, né? Acho que a gente não pode ouvir mais eu não sei como fazer o recurso chegar. Enfim, as soluções já estão aqui, essas soluções de financiamento. Conheçam o trabalho da Comoá, conheçam o trabalho dos fundos. A Aliança do Sul Global está ali também, a Juliana. E eu reforço esse convite aqui para vocês. Obrigado mais uma vez. Achei essa mesa chiquérrima. Parabéns para a Sil, que mediou. Acho que ela merece uma salva de palmas também. Todo mundo deu palmas, ela merece. Convidar todos para acompanhar meu trabalho. Sou Amanda Costa no Instagram, Amanda da Cruz Costa no LinkedIn. Perifa Sustentável no Instagram, Instituto Perifa Sustentável no LinkedIn. E também para conhecerem uma carta puxada pela iniciativa PIPA, com diversas organizações periféricas, que é a importância do financiamento climático
para periferias e favelas como ferramenta de transformação, que sintetiza um pouco do que eu trouxe nessa mesa. E quem quer ajudar essa gata climática a estudar fora, a financiar esse mestrado com dicas, ideias, pessoas que eu posso conversar, fundos que eu posso aplicar, gente, eu estou um pouco desesperada, então vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E também, para finalizar, quem quer apoiar o Instituto Perifa Sustentável, bora trocar ideia. Estarei aqui nos 3 dias. Obrigada. Obrigada também, Silvia. Queria dizer que o mundo não acaba na COP30, a liderança brasileira não acaba na COP30 e a ação climática é uma ação que requer urgência, mas demanda uma visão de longo prazo. E vocês todos aqui podem contribuir muito para isso. Queremos ouvir, estamos abertos e muito obrigada. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendi muito, foi muito bacana mesmo. E eu acho que como final aqui para a gente é o que a gente busca no dia a dia, né? Esse trabalho de conscientização, levar uma mudança na prática, né? Às vezes a gente tem discussões mais amplas, mas como vocês disseram, é o dia a dia que vai fazer a diferença. E as empresas são formadas por pessoas, então deveria estar também na nossa mão fazer essa transformação, né? Então, bora. Muito obrigada. E eu chamo a gente a ter muita coragem, a agir com o que a gente traz no coração, com muita determinação. E eu acho que o que leva a gente também, Alice, a ter essa visão de longo prazo é quando a gente se permite se ver nas outras pessoas, nas outras gerações. Então vamos embora construir esse país com dignidade, justiça e alegria, porque a gente merece ser feliz. Obrigada, gente.